Olá pessoal, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui do MCD Advogados e eu vou conversar com vocês hoje sobre a polêmica que está existindo em relação ao ministro do STF, Dias Toffoli, se ele legalmente deveria ou não deveria se declarar suspeito no processo do Mensalão, que, salvo engano, é a ação penal número 470. Pois é, a polêmica está sendo por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, o ministro que entrou para o STF faz pouco tempo, e antes de ele entrar para o STF, ele participou, ele foi advogado, ele foi colega advogado do Partido dos Trabalhadores. Ele atuou como advogado no Partido dos Trabalhadores. E muitos dos mandantes desse partido, dos chefes desse partido, estão sendo julgados dentro do Mensalão. Também porque ele foi advogado do José Dirceu e porque a namorada dele teria atuado como advogada de uma das partes nesse processo. Então, as pessoas estão fazendo uma certa pressão nele porque dizem que ele, apesar de não ter se declarado suspeito, estar participando do julgamento do STF, ele deveria ter se declarado suspeito porque ele não possui a imparcialidade necessária para julgar esse processo. Em primeiro lugar, suspeição é uma coisa muito íntima, tanto que o juiz ele pode se declarar suspeito por qualquer motivo de foro íntimo sem precisar destacar esse motivo, sem precisar justificar. Ele pode falar, ó, eu me considero suspeito para julgar essa causa, não interessa o motivo. Tá. Ele optou por não fazer isso. Na minha opinião, opinião profissional e opinião pessoal, ele deveria ter se declarado suspeito. Por quê? Porque apesar de a legislação não conter uma cláusula específica que relaciona toda a situação de que eu falei para vocês, que ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, que ele foi advogado do José Dirceu e que a namorada dele atuou no processo como advogado de uma das partes, se a namorada dele fosse esposa dele ou tivesse uma união estável, que seria uma equiparação ao casamento, ele não poderia julgar, ele estaria impedido pela lei de julgar. Como a namorada dele não é esposa e como ele mesmo argumentou, eles não possuem uma união estável, então ele legalmente pode julgar. Apesar de, se você for interpretar a lei da forma correta, ele não poderia julgar. Por quê? Porque como ele participou, ele já está contaminado por alguma situação, por alguma das partes. Não tem como você participar de uma investigação, você participar de uma defesa de um processo que já dura 5 anos e que uma investigação que dura muito mais tempo, você participar, mesmo que seja de bastidor, de uma investigação, sem que você se contamine por uma das partes do processo. O juiz, ele tem a obrigação de analisar todas as partes do processo, juiz ou ministro do STF, ele está na situação de juiz também. Ele tem que analisar todas as provas do processo de maneira imparcial. Ele tem que analisar as provas da defesa e as provas da acusação da mesma forma, como se elas fossem equivalentes, sem ter nenhuma pré-definição a respeito de nenhuma delas. O juiz ele jamais pode entrar no processo achando que a defesa tem que ganhar, ou achando que a acusação tem que ganhar. Por que, no meu entender, profissional e pessoal, ele não deveria estar participando desse processo? Por quê? Primeiro, na minha concepção, moralmente, para evitar qualquer problema moral, ele não deveria participar do processo, ele deveria ter se colocado na condição de se declarar suspeito por foro íntimo e não julgaria esse processo porque, como eu já falei para vocês, não tem como ele não estar contaminado pelas provas do processo. Mas a questão principal é legalmente. Eu ouvi algumas declarações a respeito do fato, dizendo que nenhum dos advogados, ele levantou nenhuma questão de ordem a respeito do fato do ministro Dias Toffoli estar participando do julgamento. Mas é claro, meus amigos, por que o advogado, apesar de que tem gente que vai falar que haveria preclusão dessa situação, nós estamos falando da incompatibilidade de um dos juízes com o julgamento. Então isso pode ser alegado sim a qualquer tempo. Então para que um advogado ele vai, em primeiro lugar, para que um advogado ele vai brigar contra a suspeição de um juiz se na concepção da opinião pública esse juiz vai ser favorável a ele? Porque a opinião pública não acha que ele vai condenar o pessoal do Mensalão porque ele foi advogado do PT, porque ele foi advogado de JDC ou porque a namorada dele foi advogado de uma das partes. A opinião pública, a mídia e tudo mais, eles acham que ele vai passar a mão na cabeça desse pessoal. Eu resguardo que eu não estou falando, não estou dando minha opinião pessoal a respeito se ele vai ou se ele não vai. Ele teve muitos méritos para chegar no STF, é um julgador excepcional, de um conhecimento jurídico muito bom, exemplar, uma conduta exemplar no STF, então não vou emitir opiniões a respeito de se ele está sendo parcial ou não está sendo parcial nesse caso. Tá, voltando à questão.
com a opinião pública batendo em cima de que ele será parcial para a parte dos réus, por que o advogado da parte iria questionar isso? Jamais. Seria uma burrice tamanho do advogado questionar isso agora. O Ministério Público, por que não questionou? É uma dúvida. Porque o Ministério Público, no meu entender, deveria ter questionado isso aí. Tá. Aí a opinião é, teremos que ver com o Procurador-Geral que foi responsável por isso aí. O advogado, ao momento que houver o julgamento, vamos supor que tenhamos praticamente um empate, que seja divergido esse empate por um voto. O advogado, se houver condenação, ele vai sim questionar a presença do ministro Dias Toffoli no julgamento. Ele vai tentar anular aquele julgamento, que tem previsão de durar mais ou menos um mês, anular aquele julgamento para que aquele julgamento ocorra, sei lá, daqui a um ano. E depois que esse julgamento ocorrer, talvez seja alcançado pela prescrição, depois de mais tempo. A gente não sabe. O advogado, ele vai se colocar na condição de aguardar. Aguardar o resultado, para depois que ele obtiver o resultado, ele decidir se ele vai buscar uma anulação desse processo ou não. Eu, na qualidade de advogado, teria essa posição. Outros profissionais podem ter uma posição diferente. Mas eu estou dizendo que é claro que o advogado não iria questionar a presença do ministro Dias Toffoli, considerando que a opinião pública está falando que ele vai ser parcial para o advogado, para a parte do advogado. O Ministério Público, eu não sei por que fez isso. O caso do mensalão, nós temos crime de corrupção ativa, corrupção passiva. O que seria o crime de corrupção ativa e corrupção passiva? Não é corrupção no sentido amplo da palavra que vocês veem na televisão, todo político é corrupto. É corrupção no sentido de você oferecer a alguém alguma vantagem para o funcionário público. Você oferece a um funcionário público uma vantagem para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. E aquele funcionário público ele pode receber essa oferta e fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso é corrupção ativa e corrupção passiva. E nós temos também evasão de divisas. Evasão de divisas é você tirar dinheiro do país sem autorização ou sem os comunicados necessários da Receita Federal. Nós temos também administração, formação de quadrilha, claro, porque são várias pessoas. Gestão fraudulenta. Gestão fraudulenta seria o quê? Você administrar uma instituição, no caso, uma instituição financeira, de forma fraudulenta, de forma a fraudar o que tem lá, de forma ilegal, de você forjar as coisas que tem dentro, os documentos, para que pareça uma coisa que não é. No caso, porque parece que era usado um banco, salvo engano, o Banco Rural, não tenho certeza, para esse esquema do mensalão. Então, o Ministério Público acusa os principais mandantes desse banco de estarem dentro do mensalão, participarem dele com uma gestão de forma fraudulenta. Peculato, que é você se apropriar, no caso do peculato disso aí seria o peculato à apropriação, você se apropriar, no caso de dinheiro público, um funcionário público que se apropria de dinheiro público, e a própria lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro o que é? Você pegar um dinheiro que é ilegal e tentar transformar esse dinheiro em legal. Esses são os crimes. Claro que tem gente que está respondendo por 40 lavagem de dinheiro, 40 corrupção ativa, 20 peculato, no sentido bem amplo da situação. Cada um está respondendo por vários crimes. Então, pessoal, para concluir, no meu entender, o ministro Dias Toffoli, ele sim teria que ter se declarado suspeito, com o objetivo de resguardar o julgamento do STF, para que ele corra sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de desconfiança por parte tanto da opinião pública, quanto de todos, da opinião do pessoal do jurídico também, dos advogados, das pessoas em geral, do povo brasileiro, que espera que esse julgamento ele seja feito com a maior imparcialidade possível e que esses réus, caso existam as provas necessárias no processo, sejam condenados. Eu já adianto para vocês que provar muitos desses crimes é muito difícil. Não é interceptação telefônica da Polícia Federal que vai conseguir provar que houve corrupção ativa. Precisa de uma prova muito mais consubstanciada. Então, vai ser muito difícil de obter todas as condenações que o povo brasileiro está querendo nesse processo. Não pela imparcialidade ou parcialidade do ministro Dias Toffoli, nem pela imparcialidade ou parcialidade do próprio STF. E sim porque, na prática, a nossa lei ela é muito falha. A nossa lei ela dá muitas brechas para que o advogado consiga uma absolvição. E nesse caso específico, os crimes eles deixam essas falhas. Nós temos crimes aqui que envolvem bancos estrangeiros, envolvem uma série de coisas, envolvem terceiros, envolvem laranjas. Para você conseguir uma substância de prova suficiente para uma condenação nesse caso, é muito difícil. Esperamos que o julgamento seja feito com a maior imparcialidade possível e que nós tenhamos o resultado que a população toda espera, que é um começo de uma luta para o fim da corrupção.
Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o recado aqui embaixo. Tudo que eu fiquei sabendo, se você favoritar o vídeo, ajuda na divulgação. Então curta, favorite e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.